Quem é Jane Poole? Jane Poole é um membro da casa Poole. Ela é filha de Veion Poole, que era o administrador/intendente de Winterfell. Ela é descrita como sendo uma garota bonita, com olhos castanhos, cabelos escuros e dentes brancos e bonitos. Ela era também muito amiga da Sansa Stark, embora não fosse tão amiga da Arya Stark. Inclusive, ela chamava a Arya de cara de cavalo, e às vezes fazia barulho de cavalo quando ela se aproximava. Mesmo assim, ela foi convidada para ir junto com a Sansa para Porto Real, e ela foi. Afinal, seu pai, Veion Poole, foi com eles também. Pior coisa que poderia ter acontecido na vida da Jane. Porque assim, lembra que as pessoas acham que a Sansa é muito bobinha na série e nos livros? Pelo menos a Sansa, desde o livro 1, entende a questão política que está acontecendo. Já a Jane é só uma garota. Ela tem 11 anos para 12 e ela é muito bobinha. Chega ao ponto da Sansa achar que ela é muito criança. É tipo assim, ela olha pro Jala Baixou e já fica com medo dele sem motivo nenhum. Ela olha pro Thoros de Mim e já começa a rir da cara dele. Ela olha para o Beric Dondarrion e já começa a estar apaixonada, quer casar com esse homem, nunca viu na vida, mas agora muda a vida dela. A Sansa tá falando o que tá acontecendo em Porto Real, o que aconteceu no tribunal, e ela vira e fala: "O que é que tem pro jantar?" Então, assim, ela é muito bobinha, mas isso não significa que ela mereça o que vai acontecer com ela. E o que é? Quando acontece aquele massacre para prender o Ned e deletar os nortenhos que estão ali em volta, a Jane é colocada no quarto com a Sansa. Só que a Jane presenciou o massacre, então ela fica chorando e conta a Sansa tudo o que aconteceu. E elas ficam presas lá 3 dias, sem ninguém saber. Mas quando a Cersei descobre, porque a Sansa fala pra Cersei, porque ela quer saber o que aconteceu com Veion Poole, pra Jane se acalmar e tal, a Cersei manda o Mindinho pegar a Jane e cuidar dela. E aí a Sansa fica muito desnorteada, tipo, porque vocês vão mandar ele cuidar dela, porque não sou Barristan Selmy e tal. Só que a Cersei desconversa e aí Jane some da história. Algum tempo depois, a gente descobre o que aconteceu com ela. Jane foi preparada, provavelmente em um dos muitos bordéis do Mindinho, para ser enviada para os Bolton. Sim, nos livros não é a Sansa que é enviada para casar com Ramsay, porque a Sansa é uma pessoa muito importante. Não iam desfazer isso da Sansa, porque é burrice. Eles mandam a Jane, fingindo ser a Arya Stark. E o Jaime fala para Brienne que como não tem ninguém para contestar que aquela não é a verdadeira Arya Stark, ela vai se passar por ela tranquilamente. Só que tem uma pessoa que reconhece a Jane, que é o Theon Greyjoy. A primeira coisa que ele pensa é: aquela não é a Arya. A Arya tem olhos cinza e essa garota tem olhos castanhos. E ele lembra que a Jane era amiguinha da Sansa e ela implora ele para ele ajudar ela a fugir. Só que agora ele é o bichinho do Ramsay, ele tá com muito medo. Mesmo assim, ele ainda pensa em deletar a Jane para que ela não sofra tanto. Só que ele tá com muito medo de fazer isso também. Então ele leva a Jane ao casamento como se fosse a Arya Stark, teoricamente confirmando assim para os outros presentes que aquela é a Arya, só que não é. E aí na noite de núpcias, o Ramsay força o Theon a despir ela, a preparar ela para ele consumar o casamento, para não dizer outras palavras. Não é mostrado, mas a gente sabe que o Ramsay machuca muito a Jane porque ela tá toda cheia de hematomas, ela também tá muito traumatizada e os soluços dela são ouvidos por toda a Winterfell. E isso é perigoso. Barbara Dustin fala que isso é mais perigoso para os Bolton do que o Stannis vindo com o exército, porque são os soluços da Arya Stark, por assim dizer, da filha do Ned Stark. E o Ned era muito amado, a família Stark é muito amada. Então, se os Bolton quiserem continuar no poder, o Ramsay tem que começar a fazer a sua esposa sorrir. E a Bárbara aí não tá errada, porque o Stannis acaba ganhando muito apoio dos nortenhos, principalmente do povo das montanhas, porque o Ramsay tá machucando a garotinha do Ned. Nesse meio tempo, a Melisandre teve uma visão de uma garota vestida de cinza, em cima de um cavalo moribundo, indo para a muralha fugindo de um casamento forçado. E acreditando que se trata da Arya Stark, ela acaba convencendo o Jon e mandando o Mance Rayder, que está vivo nos livros, junto com 6 esposas de lança, para encontrar essa garota e protegê-la. E aí, quando tá rolando muita tensão por causa de um dos garotos Frey, que foi morto pelo fantasma de Winterfell, que é uma história para outro momento, eles aproveitam essa oportunidade e convencem o Theon a salvar a Arya. E aí eles disfarçam a Jane, mandam ela ficar quieta, e eles estão conseguindo fugir. Só que quando uma das esposas de lança mata um homem, a Jane, que já tá traumatizada pelas coisas que o Ramsay fez, começa a gritar.
e isso alerta os guardas. E aí eles têm que fugir. E aí acontece uma cena parecida com o que foi na série. Eles chegam no topo da muralha e aí o Theon pega a Jane e pula com ela. E eles sobrevivem porque a neve estava muito profunda, mesmo o Theon quebrando algumas costelas, porque a Jane cai em cima dele. Só que eles são resgatados por Morse Ambers. Então tudo está perfeito, yay! Não exatamente. O Theon, que até esse momento tinha escondido a identidade da Jane, fala que ela tem que continuar escondendo, porque Jane Poole não é importante. Querendo ou não, as pessoas vieram e fizeram toda essa comoção por Arya Stark. E se ela quiser continuar sobrevivendo, ela vai ter que continuar como Arya Stark, porque senão ela vai se tornar uma seguidora de acampamento. Ninguém veio por Jane Poole. É cruel, mas é a verdade. E essa garota que já tá mal fica pior ainda. E tá tão frio que a caminho da muralha, as extremidades dela começam a congelar e o nariz dela fica preto e ela perde metade do nariz por causa disso. E aí, quando o Ramsay descobre o que aconteceu, ele manda a famosa carta rosa para o Jon Snow na muralha. Essa carta é responsável por várias teorias no fandom, pedindo a esposa dele de volta, pedindo o Theon de volta, dizendo que tá com o Mance Rayder, dizendo que tá com as esposas de lança, ameaçando mesmo o Jon. E aí o Jon, por tudo que está acontecendo, acaba querendo sair da muralha. Ele pega alguns homens livres e diz que vai embora atacar o Ramsay. Só que o Jon não pode fazer isso, ele é patrulheiro, ele fez um juramento. E aí os patrulheiros, os irmãos juramentados dele, acabam deletando o Jon. Não foi um motim premeditado, foi meio que uma forma desesperada de manter a ordem dentro da muralha. Mas é isso que acontece, o Jon acaba sendo deletado por nada, porque aquela nem era a verdadeira Arya Stark. E eu fico cada vez com mais pena da Jane. Ela foi torturada, machucada, abusada, ela não tem ninguém, e agora ela tá indo em encontro a um irmão teórico que tá morto, e que quando voltar à vida, pode acabar ficando com muita raiva ao perceber que ela roubou a identidade de sua amada irmã. Ou pior, ficar feliz por não ser a verdadeira Arya que tenha sofrido tudo aquilo, e sim simplesmente a Jane. Eu sei que não é muito, mas eu queria que pelo menos no final ela se tornasse a Lady Bolton e governasse forte do pavor, ou simplesmente ficasse com o Theon num lugar separado onde eles podem curar suas feridas, já que eles formaram essa aliança, essa relação que veio da dor e dos traumas que sofreram, que nem muitos fãs queriam que acontecesse com a Sansa e com o Theon na série por tudo que passaram juntos. E mais uma vez eu tenho que criticar a série. Gente, eu sei que os livros pararam e a série continuou, mas tinha tanta trama secundária que dava para ser colocada para estender essa série que deixaria a história muito mais rica e muito mais interessante. Só a Jane acaba aumentando muito mais essa questão do norte e das tramas que eles fizeram contra os Bolton para colocar os Stark de volta no poder. Isso já seria extremamente interessante, sem contar que eles tiveram que tomar decisões cada vez mais burras para justificar o que eles estavam fazendo. Gente, vocês podem não gostar da Sansa Stark, mas na série ela era a chave para o norte. Não importa se a gente sabia que mais Starks estavam vivos. Para as personagens, Sansa era a única Stark viva, então não faz sentido entregar a chave para o norte para os Bolton. É burrice. Não faz sentido narrativamente, não faz sentido com a política que foi apresentada na série, não faz sentido com o arco das personagens. E o que mais me deixou chateada, não teve consequência. Gente, como já foi mostrado, teve uma grande conspiração porque a filha do Ned Stark foi entregue aos Bolton e estava sendo machucada. O Norte se lembra. Mas na série, o Norte se lembra foi só uma frase de efeito, porque ninguém se importou. Ninguém se importou com a filha do Ned Stark e os nortenhos, no final de tudo, ainda ficaram contra a Sansa e o Jon. Ou seja, a lealdade dos nortenhos para com os Stark foi simplesmente esquecida. Todo o arco da Sansa no Vale aprendendo como manipular o Jogo dos Tronos por debaixo dos panos com o Mindinho foi descartado. O motivo do Jon ter morrido foi mudado porque o Jon era o mocinho e os outros eram os vilões. A essência de muita coisa foi perdida só para deixar a história mais simples.
As consequências das brigas dos poderosos para pessoas que não são importantes foi simplesmente descartado. No final, a Daenerys é ovacionada até hoje por ter queimado uma cidade com pessoas inocentes. E a desculpa é: eles não eram tão inocentes assim. Essa personagem, Jane Poole, faz falta. Ela não era tão perfeita assim, ela era cruel com a Arya, ela era mesquinha, bobinha, ela não era importante. O nome dela não era Daenerys Targaryen, ela não tinha dragões. O sobrenome dela não era Stark, para as pessoas lutarem por ela. Ela teve que fingir ser uma pessoa importante para as pessoas salvarem ela. Desculpa, gente, mas eu preferia ter visto isso em tela do que a Sansa sendo machucada para crescer e evoluir como eles quiseram passar. Mas a série simplesmente esqueceu do que isso se tratava, do coração humano em conflito consigo mesmo, do que isso faz as pessoas fazerem, porque eles queriam focar nos protagonistas. E para mim isso foi um grande erro. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Eu admito que não é o meu habitual, mas eu gostei muito de fazê-lo. Gostaram? Deixem nos comentários.